Salve, salve, correnteiros! Hoje eu recebo aqui no estúdio Contra a Corrente Podcast a empresária contábil Patrícia Rebel. Ela vai contar pra gente já todas as novidades para a declaração do imposto de renda que está começando agora no dia 1º de abril. Falar um pouquinho da empresa parceira Rosemary Rosa Selection. Se você quer ter a facilidade de resolver vários problemas num lugar só, por exemplo, às vezes você está precisando de um óculos de sol, às vezes você está precisando de uma roupa legal, de um bom acessório, às vezes até de uma semi-joia, ou então daquela mudança no visual no excelente salão de cabeleireiro que atende todos os públicos. Então você está no lugar certo. Rosemary Rosa Selection. Aqui em Icaraí fica na rua Marise Barros, número 214, entre as ruas Gavião Peixoto e Lemos Cunha. E agora, sem mais delongas, vamos começar o nosso bate-papo com a empresária contábil Patrícia Rebel. Tem muita gente que está curiosa com essas novidades aí do imposto de renda. Tem novidade para esse ano, né, Patrícia? Temos novidades. E tem novidade para o ano que vem também, né, em relação a recibos, né? Exatamente. Mas esse de relação a recibos, as pessoas não precisam se preocupar agora, né? Mas nesse ano, tem algumas coisas aí que as pessoas têm que ficar atentas, como as mudanças que tiveram, né? E então a gente vai começar. Inclusive, eu já estou aqui olhando para o seu Instagram e estou vendo uma postagem sua que você falou assim: por que a gente não deve correr para entregar a declaração? Só que, antes disso aí, você fala o que você julga que é mais importante, o que é mais interessante para as pessoas saberem, porque quem vai dar aula aqui hoje é você. Bom, primeiro eu queria agradecer, Marcos, o convite. É um canal muito importante, né, para a gente poder divulgar essas novidades, o que vem por aí. Quando você falou agora, por exemplo, tem novidades também para o outro ano. Isso. Mas as pessoas já têm que começar a se organizar esse ano, 2025, para 2026. Então a gente vai falar também um pouquinho disso no final dessa novidade que tem esse ano, que vai refletir no imposto de renda do ano que vem. Sim. Né? Então, vamos começar. Bom, primeiro em relação ao prazo, né? O prazo já começou dia 17 de março e vai até dia 31 de maio, tá? Então, a gente tem aí um tempinho ainda para poder organizar documento, ou fazer, ou então entregar para um profissional, se você não se sentir apto para fazer, entregar para um profissional para fazer, alguém para te ajudar. Então ainda tem um tempinho. É a hora boa também para já pegar aqueles comprovantes bancários, né? Exatamente, os recibos, informes de rendimento. Então, assim, quais são os documentos principais, né, que a gente precisa ter em mãos para a gente começar a fazer a declaração de imposto de renda? A gente precisa da declaração do ano anterior, porque tem todo um histórico, né, das informações. A gente precisa dos informes de rendimento do banco, de aplicação financeira. A gente precisa dos informes da renda que a gente teve no ano passado, né? Se a gente trabalhou carteira assinada, o informe de rendimento da empresa que a gente trabalhou. Se a gente é sócio de uma empresa, o informe de rendimentos da empresa que a gente é sócio, que vai vir o Prolabore ou distribuição de lucro, aluguel que a gente recebeu. Então, assim, a renda que a gente teve em 2024, a gente tem que separar. O que a gente pagou de médico, de plano de saúde, porque ainda não é eletrônico, isso a gente vai falar um pouquinho adiante, que vai ser para o ano que vem. Né? Então, os recibos de médico, os recibos de comprovante de educação, se você tem filho, se você paga escola, mas o que de importante como regra geral que a gente tem, eu acho que é isso. Saúde. Plano de saúde, médico, psicólogo, tudo que abate, né? Essas despesas que abatem no imposto de renda. Hoje em dia não é mais tanta coisa assim, né? Mas acho que parte médica... A parte médica, a parte de educação, mas que tem um limite, né, da educação. Se você tem, por exemplo, uma previdência que deduz, que tem dois tipos de previdência, VGBL e a PGBL, né? A PGBL deduz também no imposto de renda, então no informe de banco lá que você vai pegar vai ter. Então, essas são as principais. Se você teve alguma movimentação assim, se você vendeu algum imóvel, vendeu o carro, comprou outro carro, você precisa dessas informações também para colocar lá na ficha de bens. Legal. E eu tenho uma dúvida também em relação a isso, porque eu já ouvi pessoas perguntando. Por exemplo, às vezes você vende um imóvel, aí você tem um prazo para esse dinheiro aí para comprar outro imóvel, senão você tem que pagar um imposto maior. Não maior não, senão você tem que pagar o tal imposto, né? Isso aí. Isso chama assim o ganho de capital. Né? Por exemplo, se você tem um bem que está lá na sua declaração de imposto de renda que vale 100 mil reais. Sim. E você vende por 200 mil reais. Então, você teve um ganho na venda desse imóvel de 100 mil reais. Então, teoricamente, você tem que pagar um imposto em cima desse ganho dos 100 mil, exatamente.
Mas se tem algumas regrinhas para você não pagar esse imposto. Se for imóvel único e você, por exemplo, comprar em até 6 meses um outro imóvel, você fica isento, por exemplo, desse imposto, né? E se for um imóvel que está em consórcio, tem vários herdeiros, né? Mesma coisa, aí a gente vai fazer o ganho de capital, porque é o programa da Receita Federal. Sim. A gente vai fazer um ganho de capital para cada um. Por exemplo, é um imóvel que são 3 pessoas que tem um terço cada um. Porque cada um vai ganhar o seu quinhão. Exatamente. Mas aí tem um ganho de capital em cada quinhão. Exatamente. Por exemplo, tem 100 mil, né? Então 33 mil é meu, 33 mil é seu e 33 mil é do terceiro. Isso. Só que o custo dele na nossa declaração é 10 mil cada um. Então cada um vai ter lá a sua parte do ganho de capital e vai ter que tributar em cima daquilo. E esse daí, nesse caso aí, tem que tributar. Porque assim, com o dinheiro que cada um ganha, de repente não dá para comprar nada, né? Mas se essa pessoa pegar esse dinheiro e juntar com algum dinheiro que ela já tenha para fazer alguma coisa, não precisa, né? Não, assim, tem umas regrinhas. Se for imóvel único, se tiver mais de um imóvel no nome da pessoa, já cai por terra. Aí não tem mais nada. Não tem jeito, Não tem jeito, aí tem que pagar o imposto. Mas se for imóvel único e aplicar, investir essa parte do que ganhou desse imóvel em outro imóvel, aí fica isento de pagar. E se for mais de um imóvel também, mas se essa pessoa pegar tudo isso, englobar e pegar um imóvel muito mais valorizado, no caso, também. O negócio é se ela reinvestir o dinheiro. Em outro imóvel em até 6 meses. Entendi. Exatamente. Então, acho que essa já foi uma grande dúvida que a gente já resolveu aqui. Né? Então, aí... O que você acha aí dentro do seu roteirinho aí, o que é mais importante logo de cara? Assim, então, já que separou a documentação... Isso, o início do prazo a gente já falou, né? De novidade, o que teve de novidade? Atualizou, né, quem é obrigatório, quem é obrigado a entregar, atualizou o valor do rendimento tributável, né? Ano passado era 30 mil e alguma coisa. Ano passado era 30 mil e alguma coisa, não me lembro, e esse ano é 33.888. Eu falei no vídeo que eu fiz também lá, tá no meu Instagram. Eu tô vendo até aqui no teu Instagram. Então, essa foi uma novidade, porque atualizou, né, a renda tributável. Isso. E agora acho que é 33.888. Exatamente, 33.888. E uma novidade que teve é que ano passado, a Lei 14.973, o que a Receita fez? Quem quiser atualizar o valor do imóvel, porque você não pode simplesmente, eu tenho um imóvel de 100 mil que eu comprei há 10 anos atrás, hoje ele vale 300. Sim. Eu não posso simplesmente atualizar no meu imposto de renda o valor do imóvel, né? Ano passado, por essa lei, até dezembro de 2024, a Receita Federal abriu uma exceção para você atualizar o valor do seu bem, mas você pagava um imposto em cima disso. Então, não era obrigatório. Quem quisesse fazer, poderia fazer. Então, quem fez isso no ano passado, esse ano é uma nova obrigatoriedade de entrega. Tá? Então, assim, quem se aproveitou dessa lei, esse ano, independentemente de outros motivos, é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. A obrigatoriedade de novidade só tem isso. Eu não entendi muito bem o seguinte, por exemplo, a gente vai fazendo o imposto de renda todo ano, aí fica lá o valor do imóvel, que a gente não atualiza, né? Porque... Não pode. Não só pode atualizar se tiver um comprovante, não é isso? Se você fizer uma benfeitoria no imóvel, é uma maneira de você atualizar. Quem não fez nada, não mexe no valor. Não mexe no valor. Vai ficar lá aquele valor 100 mil reais até a hora que vender. Até a hora que vender. Porque aí vai chegar uma hora que vai atualizar. Exatamente. Entendi. Vai chegar uma hora que vai atualizar. Mas até a hora de vender você não pode mexer. Só se tiver alguma benfeitoria, né, comprovada, ou, por exemplo, se você paga esse imóvel parcelado, se você financia esse imóvel parcelado, as parcelas mensais você pode ir aumentando o valor do imóvel. Você bota lá, paguei 30 mil de entrada e o restante foi financiado. Você bota lá 30 mil e todo ano você vai aumentando um pouquinho pelas parcelas que você paga. São as duas maneiras que você tem de... Tem até um dos impostos de renda que eu faço, da família, que eu faço isso aí. A gente já faz isso aí desde Exatamente. É a única maneira. Fora isso, só por essa lei que teve ano passado, mas que já acabou também, foi dezembro de 2024, e quem fez isso tem que fazer a declaração esse ano, mesmo se não tiver mais nenhum outro tipo de obrigatoriedade. Tem que declarar. Então, isso aí é legal a pessoa ficar de olho, porque pode achar, não, tem que atualizar. Não precisa atualizar, né? Se não tiver comprovação de benfeitoria. Na verdade, nem pode. A Receita Federal proíbe. Então, deixa quieto. Deixa quieto. É isso aí. Então, vamos mais uma aí. Isso foi de novidade em relação à obrigatoriedade.
Início de pagamento de restituição em 30 de maio, não teve mudança, sempre no último dia da entrega mesmo do imposto de renda, o primeiro lote, né? E aí, agora, tem umas pessoas que acham assim, eu quero entregar logo para receber logo a restituição. Não é bem assim, né? Existem, sim, prioridades, né? Tem uma listagem de prioridades que a gente também vai falar aqui. Na verdade, a gente já pode até falar. A primeira prioridade são as pessoas acima de 80 anos. Sim. Né? Então, assim, não adianta eu enviar hoje, porque a prioridade vai ser quem, mesmo se enviar no final, a prioridade vai ser acima de 80 anos. Sim. A segunda prioridade é acima de 60 anos e se tiver alguma deficiência ou alguma doença. Sim. Tá? Alguma comorbidade. A terceira opção, a terceira prioridade é para quem tem a maior fonte de renda, o magistério. A quarta prioridade, que esse ano é novidade, é quem fizer a declaração pré-preenchida, que eu vou falar aqui uma observação dessa pré-preenchida, e optar por receber via Pix. Essa é uma novidade também desse ano, mas tem que ter as duas coisas, pré-preenchida e opção recebimento de receber por Pix. Uma coisa e outra, exatamente. Essa é a novidade desse ano e depois são os demais contribuintes, tá? Uma observação em relação à pré-preenchida, que foi até sobre esse post aí que tá no meu Instagram, Sim. né? O que acontece? A pré-preenchida facilita muito para a gente poder fazer a declaração, porque já vem tudo que tá da gente na base da Receita Federal, tudo que foi informado para a Receita Federal. Quando a gente entra com a nossa senha GovBR lá e importa a pré-preenchida, ela já vem com várias informações, que às vezes até a gente esqueceu. Aí, paguei esse médico aqui, não tem um comprovante, vou correr atrás do comprovante, porque eu preciso ter um comprovante. Sim. E o comprovante, você pode chegar lá, abrir e colocar, né? Mesmo que já tenha passado. Por exemplo, se às vezes você colocou e não achou um comprovante, aí pode dar um problema no outro ano, no caso. Você tem que sempre ter um comprovante. Porque já aconteceu comigo isso, de eu não conseguir. Porque assim, eu baixava aquele programa do imposto de renda e começava a fazer. Só que nesse programa que a gente baixa, não tem nada para você já ir mostrando, para você já ir anexando os recibos. Aí tinha que entrar lá no gov.br, era um problema isso há um tempo atrás. Sabe esse que você baixa, que você vai lá na Receita Federal, Sim, baixa aquele download do programinha. Isso, aquilo ali, eu sempre reclamei disso. Porque eu faço por aquela, porque já vem tudo lá e você vai atualizando só para se atualizar, já está tudo lá gravado. Só que, por exemplo, na hora de médico, que eu tenho que botar lá recibo de dentista, recibo de médico, não sei o que lá, não tem essa possibilidade. Logo ali, que eu já tô... Sabe, quando você está ali botando, você bota o CPF do médico, bota os dados dele, já entra ali. Aí você vai lá e bota o valor. Aquilo ali já gera uma obrigação de você ter aquele comprovante. Recibo. Sim. Então, o que eu acho que deveria ter? Do lado do valor, já podia ter um clique ali, que você abria e já colocava ali. Aonde estivesse dentro do seu computador, já colocaria ali. Porque já ficaria livre daquilo. Mas você não precisa mandar documento. Só precisa, na verdade, você precisa guardar o documento. Sim, porque se te chamarem, a Receita Federal te chamar, você ter lá a comprovação. Você não precisa enviar o documento. Mas dá para enviar no gov.br, quando eles fazem... Quando você cai em malha. Cai, porque aí mesmo que você queira, uma vez eu tentei porque eu precisava e eu não sabia como enviar. Aí eu até fui lá, ali atrás na Receita, e eles falaram, não, primeiro tem que gerar um número de processos, senão você não consegue abrir. Você tem que... você consegue enviar o documento, aí sim, no ECAD, quando chega com a carta, quando chega a cartinha, você caiu em malha, aí você vai lá, abre o processo administrativo de malha e envia para a Receita Federal. Também tem uma coisa de bom. Quando você tem aquele número que você abriu, colocou lá tudo, porque assim, você vai colocar, você tem um recibo, você não conseguiu botar ali. Que você manda, já resolveu o problema. Já resolveu o problema. Nunca deu exigência nem nada, porque tá tudo aqui com o CPF, com tudo direitinho. Por isso que eu falei até no vídeo, uma coisa muito importante dessa pré-preenchida. Às vezes vem alguma coisa porque vem com erro, então você tem que olhar, tem que revisar. Então assim, se veio algum recibo lá, sei lá, veio um recibo de um médico e você não tem comprovante, ou você perdeu, ou você não reconhece, ou você não perdeu e também não consegue correr atrás, exclui. Porque você vai se livrar de um problema. Porque assim, se a Receita Federal, se você cair em malha por conta disso, você tem que ter o comprovante. Então tem que excluir. Sim. É por isso que eu tenho lá uma pasta que eu faço do meu irmão, da minha mãe, da minha irmã.
Faço 4. O Hugo já faz o dele sozinho mesmo, que é da empresa. Então, desses 4, cada um tem uma pasta. Isso, Porque assim, organizado, se isso amanhã ou aí. depois se pedir alguma coisa, tá São 5 tudo anos, ali né? bonitinho. Só 5 anos? 5 anos. Tá tudo bonitinho. Se 5 pedir, tá anos. tudo ali. E eu deixo tudo assim, já. Esse aqui é do ano tal, já fica lá com clipes, todos os recibos, sabe? Pra não dar problema. Precisou, tá tudo aqui, não tem nem assim, tipo assim, não tô conseguindo achar, tá ali muito claro. de cada Isso aí, E eu gosto de perfeito. deixar guardado. Isso aí. Porque se precisar, tá ali. E eu acho que todo mundo deveria fazer isso também. Sim. Sabe? Assim, eu tenho uma pasta, imposto de renda do ano tal. Aí fica um monte de pasta, mas é bom, porque fica ali tudo Mas é verdade, é verdade. Mas também acabou 5 anos, joga fora. Não precisa mais. Não, não precisa mais, joga fora. Ótimo, então maravilha. Porque é bom a gente saber, porque assim, eu tô acostumado a fazer e às vezes eu fico com algumas dúvidas. Sim. E assim, geralmente, basicamente, quando não tem determinadas mudanças, geralmente você fica de olho ali nos valores só, porque todo ano aumenta um pouquinho, né? Pouquinha coisa mais aumenta. Tem que ficar ligado ali. Nesse valor de tributável que a gente comentou, né? Isso aí. Todo ano aumenta um bocadinho, exatamente. Aí de resto eu vou indo rapidinho. Porque geralmente a documentação que a gente precisa pegar de comprovante de renda, bancário, é tudo tão, praticamente assim, o que você lê ali o que é uma linha igualzinho do outro, praticamente, então não tem como quebrar a cabeça. Assim, tem gente que não leva jeito, não faz de jeito nenhum, e eu acho melhor contratar mesmo e tem declarações e declarações. Tem declarações que são bem complicadinhas, assim. Essas aí, né? graças a Deus, não tem problema. Às vezes o cliente chega lá no estado e fala assim, Patrícia, você pode fazer uma declaração? Posso. Uma declaração é muito simples. Não é simples. Não é E simples. quando você ouvir isso, deve dar até medo, né? Porque a pessoa já quer se explicar, não é muito simples. Eu disse, lá vem bomba. É verdade. Isso aí. Vamos lá, a gente falou então agora das prioridades, né? Eu notei aqui, assim, alguns erros. Uma coisa importante, antes da gente falar dos erros mais comuns. Esse ano, a gente também pode fazer, pode fazer a entrega da declaração pelo programa, né? Esse que a gente baixa todo ano lá. E a gente pode também fazer a declaração agora pelo MIR, que é o Meu Imposto de Renda, com a senha GovBR online, ou no aplicativo da Receita Federal. Tem como a gente também entregar pelo MIR ou pelo telefone ou dentro do site da Receita Federal no ECAC. Só que pelo MIR, por exemplo, se a gente fez o ganho de capital, né, que a gente falou quando a gente vende um imóvel, não tem a ficha do ganho de capital no MIR. Então, assim, não é 100% completo. É para aquelas declarações bem mais simples. Tem que ver qual é a sua necessidade para você ver em qual veículo você deve entrar. Né? Exatamente. Baixando o programa, que é a completa mesmo, que você consegue fazer tudo, né? Essa que eu gosto, de baixar o programa. Porque ali acho que você resolve todos os seus problemas. Ali... E se você tiver dinheiro fora do país, ali tem espaço para tudo, para você resolver tudo. Aluguel que recebe, se paga aluguel, se tem lance de pensão judicial, tudo você resolve. Exatamente. E a pré-preenchida só vai estar 100% mesmo dia 1º de abril. Por isso que eu botei ali para não ter pressa para entregar. Sim. Além de cair na prioridade, né, para poder receber restituição se tiver restituição, ainda não está 100% pronta para poder puxar as informações da Receita. A Receita não conseguiu esse ano casar com o início da declaração. Então, assim, quem puder, quem não tiver essa ansiedade ou a necessidade de entrega logo, espera dia 1º de abril, que todas as informações vão estar na base da Receita, então vai facilitar na hora do preenchimento. Porque nem sempre a pressa de querer entregar é a melhor estratégia. Se já tiver tudo organizadinho, documentação organizada, só esperando isso mesmo, aí mas o brasileiro sabe como é que é, né? Nos 2 últimos dias tem gente que nem dorme. E teve tipo 2 meses para fazer. Né? Sempre deixa. A última semana de imposto de renda é uma loucura. O brasileiro é um pouco sui generis. É uma loucura. Gosta mesmo de ficar no desespero. Exatamente. É verdade. Eu já tenho a mania, o costume de fazer geralmente no meio de maio. Quando vai chegando assim o segundo final de semana, aí eu já tô com a documentação de todo mundo, já tá tudo separado, cada um já passou o seu montinho. Aí fica lá na sala de jantar da minha mãe. Aí fica o dela, do meu irmão, o meu, do meu irmão.
Aí a gente vai fazendo, ó, tá aqui, já tá tudo certo, documentação, guarda tudo na sua pasta, sabe? Aí já faço aquela impressão, eu já dou aquela grampeada que é o número do recibo, né? Cada um tem o seu. Se tiver problema, resolve-se tudo ali, cada um tem sua pasta. Pronto, é e isso. eu recomendo que todo mundo faça isso. Porque deu problema, assim, pode ser que não dê problema nunca, mas deu problema, tá ali. Está ali. É só você levar aquela pasta, se você for chamado lá, você vai lá, você tem que ligar para marcar, né? Exatamente. Aí você vai, mas você sabe que tá ali, não vai ter dor de cabeça. Você pode só perder ou 2 horinhas só. Hoje em dia, na verdade, eles nem chamam mais, né? Chama, tudo online. Não. Maravilhoso, então, melhor ainda. Caiu na malha, é por ali mesmo que você resolve, abre um processo, envia a documentação. Se ele aceitar, ok, vai estar lá processado. Se ele não aceitar, vai chegar uma cartinha dizendo que não aceitou. Então também, você pode, se você cadastrar seu e-mail, você recebe até por e-mail, se tá tudo certo, se não tá... Exatamente. E tem gente que recebe até por SMS no celular. Eu acho que tem SMS. Por SMS eu nunca vi. Não. SMS não. SMS é outro esquema. Não tem nada a ver com isso. Por e-mail. Por e-mail, se você cadastrar, você recebe sim. Então fica seguro. E você entrando também com seus dados no gov.br, isso, você tem lá a sua página e tem lá meu imposto de renda, você entra lá no seu extrato, vê se está processado, se não está. Então, ótimo. O que mais que a gente tem que agora ter cuidado aí? Vamos ter cuidado, né? Bom, muita gente lança, por exemplo, despesas que acham que são dedutíveis, mas não são dedutíveis. Por Isso exemplo, aí também é um problema. Nutricionista não é dedutível, assistente social, compra de óculos ou lente, medicação. Então, muita gente às vezes confunde isso, bota em algum código lá que é dedutível e aí acaba caindo em malha. Isso é muito comum de acontecer. Bem comum de acontecer. O lance da comprovação da compra da lente, eu me lembro que, assim, não só no caso da minha mãe, mas alguns outros casos de gente conhecida, tem gente que acha assim, tem que pegar o recibo da lente que tem restituição. Mas a restituição é para quem tem plano de saúde. E se você já teve restituição do plano de saúde, não tem absolutamente nada a ver com a Receita Federal. E outra coisa, por exemplo, se você vai no médico, você paga R$300 na consulta, e se você tem alguma restituição do plano de saúde, o que você só pode lançar no imposto de renda... O que o plano não restitui. Exatamente. Senão você fica com ganho 2 vezes. Na verdade, lá na ficha de pagamento tem lá, quando você pagou no médico R$300, valor reembolsado, R$100. Aí você vai pleitear o que não recebeu. Exatamente. Vai deduzir o que você não recebeu. Isso aí também é bem importante. Eu acho que qualquer detalhe é importante pra caramba. Porque vai chegar uma hora que você vai ter uma dúvida e não sabe o que faz. Mas também eu acho que se der um Google, assim, naquela parte de novidades de imposto de renda... vai ver, né? Porque eles botam pelo menos os basicões lá. Sim. Agora, eu acho sempre mais jogo também ter um bom contador. Eu também acho. Eu acho, assim, não é puxando sardinha não, mas assim, eu acho que é uma super segurança. Por exemplo, eu tenho alguns clientes que falam assim, não, faz o meu e o meu marido ele faz o dele. E que voltaram ano que vem, ela e o marido, olha, meu marido caiu em malha, resolve aqui pra mim. Né? Porque é um casal, então de repente... E não é nem só por isso, às vezes a pessoa acha que consegue fazer, às vezes a pessoa sempre fez, não deu problema, mas assim, a partir de um certo momento a declaração ficou um pouquinho mais complicada, né? E aí acha que consegue fazer, e aí, enfim, acaba caindo em malha e acaba indo lá no escritório pra gente poder ajudar a resolver Inclusive, essa é uma época que você deve ficar bem doida, né? Um pouquinho. Porque não tem tempo nem pra respirar. Né? Um pouquinho. É bom e não é, né? É bom e não é. Esse começo nem tanto, né? Esse começo, assim, como você falou, né? As pessoas acabam deixando para depois. Maio que é o desespero. Maio que começa a complicar mais um pouquinho. Amanhecer já dentro do escritório. Exatamente. Então, se você tem o seu online lá, o seu home office, é problemático. É bom e não é. Vamos lá, Patrícia. Vamos lá. Por exemplo,
se você tem um trabalho eventual em 2024 Uhum. e você esqueceu, você trabalhou um mês... Tipo um freelancer aí. Um freelancer, exatamente. Aí a empresa que você trabalhou, ela declarou para a Receita Federal que te pagou. Sim. E você não botou isso na sua declaração. Vai cair em malha. Isso é um erro muito comum. Porque se um declarou que te pagou, você tem que declarar que recebeu. Exatamente, igual a médico, né? Se o médico não declara isso. que recebeu de você, ou ele vai cair em malha, ou você também vai cair em malha para poder comprovar. Isso. Os dois vão cair em malha. Exatamente, os dois vão ter que comprovar. Isso é um erro muito comum. Um erro muito comum também desse lance de rendimento é, por exemplo, se eu tenho um filho de 18 anos que já trabalha, mas ele continua sendo meu dependente do imposto de renda. Se ele tem alguma bolsa de estágio que ele faz, ou se ele tem alguma renda, ou se ele tem conta em banco, tudo relacionado a ele, eu tenho que colocar na minha declaração. Se ele ganhou alguma coisa, ou rendimento isento, qualquer que seja, ou se teve se ele tem alguma aplicação financeira, algum bem, tudo, se ele é meu dependente na declaração de imposto de renda, todas as informações relacionadas a ele tem que estar na minha declaração. Me surgiu uma dúvida em relação a isso, porque assim, hoje em dia está tudo muito online. Então, vamos dizer que você tem um filho de 18 anos. Assim, até 17 não tem problema, né? Mas de 18... Não, qualquer idade. Qualquer idade? Qualquer idade. Tá. Então, vamos lá. Que o seu filho, ele tem aberto uma conta digital num desses bancos aí pelo celular. E a mesada que você dá para ele vai lá e deposita aquilo na conta dele. Então, lá ele administra a mesada dele. E, de repente, ele vai e faz um CDI. Mas, assim, CDI você pode aplicar a partir de R$100. Então, não tem problema, você vai declarar isso. Tem que declarar? Tem que declarar. Por exemplo, meu filho tem 12 anos. Sim. Ele tem uma continha lá no Nubank. Sim. Né? E aí vamos dizer que você bote a mesada dele lá. Faz exatamente isso. Eu coloco uma mesada para ele todo mês. Sim. E ele já gosta de ver, aplicar, ele pega o dinheirinho dele, isso aí é muito bom para já começar a ter responsabilidade de administrar dinheiro. Exatamente. Aí eu já ensinei para ele como é que faz. Expliquei para ele assim, o básico de investimento, como o que é, um pouquinho ali. E ele já coloca. Um menino assim, desculpa até te cortar, um menino assim de 12 anos, ele sabe que ele tá antenado com isso. Vamos dizer, eu tenho R$1.000 aqui que eu juntei da minha mesada. Aí ele sabe lá em aplicação e investimento, a partir do que ele tem, ele sabe de repente, eu posso botar isso aqui no CDI, eu vou ter um rendimento diário, tudo bem, um pouquinho, mas ele tem um rendimento exatamente. diário. Ele já começa a administrar o dinheiro. Exatamente. E aí, assim, como o meu filho é meu dependente no imposto de renda, eu vou colocar lá a conta dele no Nubank, o valor que tem, conta corrente, o valor que tem aplicação. Patrícia, mas ele como é que vai comprovar que ele tem renda para ter aquilo? Ele é meu dependente no imposto de renda. Então, a minha renda é a renda dele. Porque a renda que ele vai ter é a mesada. Exatamente. Porque se ele for porque hoje em dia também tem muito garoto novo ganhando muito dinheiro com a internet. Mas é outra história, ele tem que ter uma empresa. Aí é uma outra história, não é bem isso que você está falando. Aí ele vai ter uma empresa. Ele precisa de um contador mesmo ali. Aí ele precisa de um contador. Mas mesmo assim, se for um garoto de 18 anos, que já tem uma empresa, né? E que trabalha, sei lá, qualquer coisa, né? E ele ainda for dependente de imposto de renda, a renda dele dessa empresa tem que constar na declaração do pai ou da mãe que ele constar como dependente. Mas isso é novidade para esse ano também? Não é novidade. É um erro muito comum que as pessoas colocam lá o dependente e não colocam as informações do dependente. Entende? Isso não é novidade, não, mas é um erro que acontece muito, as pessoas caem muito em malha por conta disso. Eu vou até ficar de olho nisso, porque eu sei que meu sobrinho tem uma conta assim nossa, não tem muita coisa, mas assim, tem o dinheirinho dele lá que ele administra, né? Uma continha assim também digital. Tem que botar. Hoje em dia hoje em dia é tudo online, não tem jeito, né? Exatamente. Hoje em dia. Mas eu acho isso bem legal para você já ter uma responsabilidade com o teu dinheiro. Acho muito bonito. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Ganho de aluguel, né? Tem que botar também. Você sabe que tem muita gente que não sabe disso. Tem gente que não sabe. Muita gente esquece. Porque é uma renda que você está ganhando. Exatamente. É uma renda tributável. Aí, já aconteceu comigo isso, por exemplo. Assim, você vai falando e eu vou contando casos, porque eu acredito que quem assiste também já pode ter acontecido. Caramba, exatamente. Por isso que eu gosto sempre de trazer assim, acontecimentos, coisa que que qualquer pessoa pode passar por isso. Então, assim, eu aluguei, meu inquilino ficou lá 8 meses. Você vai declarar os 8 meses. Sim. Né? Porque ou
ou você faz direto com a pessoa, vai ter recibo, Sim. ou então, se tiver alguma administradora, ela vai te mandar também, né, Exatamente. um histórico, né, Exatamente. daquilo. E uma coisa importante, Marcos, as pessoas falam assim: ah, não, eu aluguei direto para uma amiga minha e ela deposita R$ 3.000 todo mês na minha conta, mas ela não vai declarar isso, não. Mas as pessoas também têm que começar a ficar um pouco preocupadas com a movimentação financeira. Entra R$ 3.000 na minha conta todo mês. Tudo dia certo ali. O que é isso? Isso não é salário? Exatamente, isso não é salário. Qual é a comprovação disso? Pode sim dar problema. A Receita Federal, Sim. pela movimentação financeira, dependendo do valor, pode chegar para você uma hora e falar assim: olha só, no ano de 2024 entrou R$ 50.000 na sua conta. Me conta aqui o que é isso. Qual é a comprovação? Da onde veio isso? Isso. Né? E aí sim tributar o imposto de renda. Verdade. Então, assim, não, porque ela não pede recibo. Mas preste atenção no que entra na sua conta, na movimentação financeira que tem na sua conta. Isso é importante. É verdade, tem que ficar de olho mesmo. Tudo que entra dinheiro, meu filho, tem que... assim, o leão tá sempre de olho. Tá Exatamente. O circo tá fechando cada vez mais, né? Com todas essas... O que a Receita tá fazendo, a Receita Federal tá fazendo, tudo online. Então, assim, o circo vai fechando. Não chega tem uma hora muito que jeito. não tem como não fazer o que tem que fazer. Exatamente. Porque você não consegue nem mais meios de fazer, porque assim, tá tudo tão ali, e é uma coisa linkada à outra, e é aquele lance assim, por exemplo, se eu te paguei, você não declarou, mas eu declarei, vai dar problema para você. Então assim, tudo tem um batimento. Exatamente. Se você colocou um CPF que você pagou, que você recebeu, esse CPF tem que estar ali linkado no teu, com o mesmo valor, né? Exatamente. Porque senão não bate. É isso. Então tem que ficar ligado e ter responsabilidade nisso. É isso. Vamos lá para mais um cuidado agora. O outro cuidado, e eu acho que o último que eu anotei aqui para não esquecer, eu também já até falei um pouquinho aqui, é da previdência privada. Né? O que acontece? Tem dois tipos de previdência privada, a VGBL e a PGBL. Uma é dedutível do imposto de renda, a outra não. Então, muita gente se confunde com isso na hora de declarar. Você vai lá colocar em bens lá que você tem X na previdência privada, mas se for a PGBL, que é a dedutível do imposto de renda, você também tem que colocar ela em pagamentos, porque isso deduz também o seu imposto a pagar ou aumenta o seu imposto a restituir. Sim. Então, assim, isso é importante as pessoas lembrarem disso e ir colocando isso também todo ano no imposto de renda. Aí, de repente, pode rolar uma dúvida em quem tem isso. Mas esse tipo de dúvida você tem que resolver com o teu gerente. Né? Quando você tira... Quando você compra uma previdência, né, geralmente foi alguém no banco que te instruiu a fazer isso. Quando você faz a previdência, primeiro você tem que já optar. Ou pela PGBL ou pela VGBL. E aí, quando você tira lá o seu informe de rendimento no final do ano, aí tem lá o saldo, a sua contribuição que você teve no ano. No informe de rendimento. Tem lá a contribuição a contribuir R$5.000 durante o ano de 2024 para a Previdência. Ou seja, paguei durante o ano R$5.000 para a Previdência. Né? Investi R$5.000 para a Previdência. E aí, lá embaixo, normalmente, está dizendo, né, se é PGBL ou VGBL, e aí explica, né, que uma é dedutível, outra não. Porque, por exemplo, a minha não é dedutível. Então, eu só atualizei o valor lá no bem. Eu não botei ela em pagamento, nas contribuições que eu fiz mensalmente para ela, entendeu? E qual é a diferença de uma para outra? Então, uma deduz do imposto por de renda. que uma deduz e a outra não deduz? É a tributação. Isso é por causa de valores. Exatamente. Na verdade, é a tabela do imposto de renda, né? Para uma é diferente da outra. Então, assim, se você precisa se você tem imposto de renda para pagar e você precisa, então, assim, eles fazem um cálculo lá que abate, exatamente. Tá certo. Patrícia, eu vou fazer uma pergunta, eu sei que deve estar aí pelo final, mas assim, tem pessoas que pagam à vista e tem pessoas que parcelam, acho que o máximo é até 8 vezes, 8 né? vezes, Sempre exatamente. é 8 vezes. Sempre 8 vezes. Até 8, né? Até 8. E a primeira é sempre no último dia de entregar a declaração que é dia de imposto 31 de maio, não é isso? 30 de maio. 30 de maio. 30.
30 Tá de certo. maio. Tá. Exatamente. Então vamos lá. Tem E mais aí, alguma novidade? Tem. Você pode botar em débito automático. Sim, sim, né? sim. Mas, seguinte, se você entregar até dia 9 de maio, você pode botar todas as parcelas em débito automático. Até a primeira. Até a primeira, exatamente. A partir de 10 de maio, você só consegue Da botar segunda pra frente. da segunda, A exatamente. primeira você tem que gerar um boleto, pagar ele. Se for depois de 10 de maio. Isso, E importante, se você colocar em débito automático, você tem que conferir todo mês se debitou lá direitinho. Sim, porque às vezes, sei lá, não tem o saldo, eu não tenho cheque especial. A Receita não debita e não te avisa. Isso vai gerar uma multa. Vai. Se você não pagar no prazo, vai gerar Sim. multa. Então, assim, é importante todo mês, final do mês, Ficar de olho ali no teu ficar saldo. de olho no saldo e ver se bateu ver se lá debitou. a cota. Exatamente. Exatamente. Isso é verdade. Isso é importante pra caramba. Porque senão um valorzinho e a atualização é pela taxa Selic. Exatamente. E pode aumentar pra caramba, né? Ainda mais assim, a gente tá vivendo um tempo aí meio estranho, né? De inflação. Tudo. Exatamente. Então tem que se ligar. Mais alguma coisa assim para essa desse ano? Não, acho que não. Acho que a gente falou um pouquinho de tudo. Bastante coisa importante. Eu não sei se você tem mais alguma coisa. Eu tenho várias coisas, mas assim, mais também em relação da próxima, porque o sistema, isso aí eu acho muito legal as pessoas já ficarem sabendo desde agora, porque como vai ter uma mudança em relação a recibos médicos para de 2025, que no caso é ano que vem que a gente faz 2025, então assim, para você já ter esses recibos que são necessários, que vão ser os que vão valer para a próxima, eles têm uma forma de procedimento. Isso. Por exemplo, pelo que eu saiba, pelo que me consta, eu não sei se é só desse jeito, mas agora parece que você tem que pagar por Pix, eu não sei se é só exatamente assim, aí esse valor tem que entrar na conta, por exemplo, você é minha médica, aí eu te paguei a consulta, aí você tem que declarar no seu gov.br lá que você recebeu aquilo de fulano de tal, quando aquele entrar lá no sistema, aí que você pode gerar um recibo para mim. É assim, eu tô certo ou é mais ou menos isso? Ou tem outra forma também? Mais ou menos, vamos lá. Independentemente de como você paga o médico, ele tem que te dar um recibo, né? Sim. Tá. E aí, o que vai acontecer? Deixa eu abrir aqui o aplicativo. O médico, quando você for nele, tem esse aplicativo aqui da Receita Federal. Sim. Tá? Todo mundo pode baixar esse aplicativo. Tá? É só baixar o aplicativo da Receita no celular, lá naquela... Exatamente. Naquele aplicativo que você vai lá e baixa no iOS ou no Android. Exatamente. Aí você baixa o aplicativo da Receita Federal. Sim. Então, assim, eu, médica, tá? Eu baixei o aplicativo da Receita Federal, aí eu entrei aqui... Deixa eu ver se vai entrar. Pode entrar pelo... Eu vou entrando aqui e vou falando. Tá. É a melhor coisa, que é o procedimento. Sabe por quê? Quando a pessoa vê que você está fazendo assim, ela de repente até dá uma pausa no programa, pega lá o celular dela e vai fazendo exatamente contigo. Aí eu botei aqui meu CPF e minha senha Gov. Sim. Se eu lembrar da minha senha Gov, né? Tem isto. Mas aí qualquer coisa eu olho ali. Aí, eu tô fazendo como paciente, tá? Entrei aqui, entrei. Aí aqui tá o meu aplicativo aberto. Sim. Quando eu entro aqui, Receita Saúde... Sim. Não vai aparecer nenhum recibo porque eu não fui nenhum médico esse ano. Aqui já vai aparecer todos os médicos que eu fui nesse ano que eu paguei, tá? Os recibos que eu paguei. O recibo já aparece aí? Já aparece aqui pra mim. Nossa, que beleza. Exatamente. Então o médico não precisa nem te mandar. Então, pode te mandar em PDF, mas não tem necessidade de te mandar, porque já vai você aparecer. Vai ter o teu histórico no isso se for médico, assim, pessoa física. Tem muito médico que é pessoa jurídica, né? Médico pessoa física, pessoa física. E o médico também vai emitir por aqui o recibo pra você. Ótimo. Ele vai baixar esse Receita Saúde aqui, o aplicativo da Receita Federal, entrar no Receita Saúde e também emitir o recibo também por aqui. O recibo de papel não tem mais validade. Entendi. Aí ele vai te mandar em PDF, se você quiser, o recibo para você poder também guardar, se você quiser guardar, que eu acho bom também, né? Tá, mas aí já estão, por exemplo, como agora está online esse lance de recibo, vamos dizer, você é minha médica, eu te paguei, você foi e me deu o recibo. Sim. Então tá tanto no seu
como é que é o nome? Receita Saúde. Como no seu, como no meu. Então, esse recibo, eu não preciso mais comprovar ele já está ali Ele já comprovado tá no ali, sistema. exatamente. Gente, muito mais rápido. E acaba aí, a ano dor de que vem, cabeça. quando você for fazer a declaração e for puxar a declaração, já vai estar ali o recibo que você fizer. Beleza. Agora, quando Então, for pessoa jurídica, aí você tem que ter a nota fiscal, né? Porque não entra no aplicativo. beleza. É Então, só assim, pessoa física. então vamos dizer que eu sou o seu psicólogo. Uhum. Aí você, toda semana você vem aqui no meu... Eu tô dando esse exemplo porque é justamente para as dúvidas que eu sei que existem. Aham. Aí você faz terapia comigo. Aí toda semana você vem, uma vez por semana. Aí você me paga, por exemplo, assim... Você me paga só no final do mês. Aí você vem, aí me paga as 4 sessões, uma vez por mês, para não ficar toda semana fazer. Aí você me pagou, então aí eu vou lá no Receita Saúde e vou. Mas eu como médico, assim, você me pagou primeiro. Então, como é que isso entra? É aí que mora a minha dúvida. Por exemplo, eu tô aqui no meu Receita Saúde. Para eu poder te dar o recibo, tem que estar aqui no meu histórico aqui, no seu histórico que você me pagou. Sim. Então vai aparecer aqui para mim que você me pagou. É aí que eu tenho um pouco de dúvida. Como é que eu vou saber que foi você que me pagou para eu poder te dar o recibo? Ah, não, mas aí, por exemplo, aí eu vou te mandar pelo WhatsApp, olha, ô Marcos, eu tomo aqui o meu comprovante do meu pagamento. Sim, aí ele vai entrar lá no Receita de Saúde e vai estar lá, vai constar lá. Não, o comprovante de pagamento não. Essa era a dúvida que eu tinha. Aí você, como psicólogo, como médico, você vai no seu Receita Saúde e vai botar aqui, ó, Patrícia tive uma consulta com Patrícia teve uma consulta comigo, vou botar os dados dela aqui, nome, CPF, a data que ela me pagou, foi honorários médicos, consulta, sei lá, de psicólogo, terapia, tem lá um campo de inscrição, né? E emitir. E já vai emitir o recibo para você. Maravilha. E aí ele pode ir lá, tem a opção dele te mandar em PDF. Se você não quiser, não precisa. Quando você entrar aí no seu Receita Saúde, já vai aparecer lá o recibo daquele mês do psicólogo. Ótimo. Entendeu? Ótimo. Então, essa era a dúvida que eu tinha e já ficou tranquilo para mim. Vai facilitar, mas assim, na verdade a Receita está fazendo isso para aquilo que a gente falou, cada vez mais fechar, principalmente nessa área médica, né? Porque despesa médica no imposto de renda é 100% dedutível, né? Então todo mundo usa, né? Mas eu acho que esse sistema vai ser bom justamente por isso, porque assim, às vezes você tá lá tudo certinho, mas você não consegue enviar, porque tem gente que tem essa dificuldade, já aconteceu comigo. Então, às vezes você tem que receber a carta para poder receber aquela numeração de processos para você poder acertar. Isso se você não tiver, porque até então você podia ligar para lá e marcar uma hora lá e chegar lá na hora e você leva aquela papelada toda. Demora um pouquinho mais. Mas isso é no caso que está em malha. Isso aqui não precisa estar em malha, não. Isso aqui já vai acontecer naturalmente. Sim. Porque se você não consegue entregar, você vai acabar caindo na malha. Vamos dizer, eu não consegui isso em 2023, 2024. Tá tudo comigo, mas não consegui enviar. Vai chegar uma hora que você vai ter que mostrar. Então, assim, de repente, esse sistema novo já vai acabar com essa dor de cabeça. Já vai diminuir bem a malha. Porque se já está ali no sistema, a pessoa não precisa mais comprovar nada e eu também não preciso comprovar nada. Exatamente. Já está no sistema da Receita. Na verdade, uma das justificativas que a Receita colocou quando criou o Receita Saúde foi justamente isso, porque assim, o número de quem cai em malha por conta de recibo médico, acho que é muito alto. Mas eu acho que esse é o maior de todos. E eu acho que é o que mais se resolve rápido também, mas é o que mais dá trabalho. Exatamente. Se você Então é uma fazer maneira tudo certinho, você não vai ser problema para você. Exatamente. É aquilo, você pode perder umas 2 horinhas da sua vida ali, que isso vai de repente te atrapalhar num dia de trabalho, alguma coisa. Mas resolve. Exatamente. Então agora já não vai mais ter essa dor de cabeça. Exatamente, vai diminuir bem. Porra, bom demais. Pro ano que vem, então, por enquanto, essa é a única novidade. Isso. Lógico que depois também é capaz de aumentar um pouquinho o valor daquela renda tributária. Aumenta, geralmente aumenta um pouquinho de nada, porque as coisas vão aumentando, né? Então as pessoas vão atualizando os seus valores também, né? Porque médico não fica sempre com o mesmo valor. Virou o ano, ele aumenta, não tem jeito. E tem que acompanhar mesmo, tá tudo aumentando, né? Exatamente. Tem mais alguma dica, alguma coisa assim? Vou te fazer uma pergunta. Por exemplo, quem está abrindo uma empresa agora, assim,
pensando em abrir qualquer tipo de negócio, de repente por MEI, ou então de repente o tipo de negócio não pode ser MEI, qual é a forma mais segura? Assim, eu acho que é você tendo um contador. Mas assim, vamos dizer que você ainda não tem essa oportunidade. Qual é a forma mais segura de você fazer um negócio direitinho para não te dar dor de cabeça até você poder ter um contador? Vamos lá. MEI não precisa não tem nenhuma obrigatoriedade de você ter um contador, né? Só que tem algumas limitações, né? Faturamento, atividade. Então, assim, se você criar um MEI, você vai lá todo mês, tira lá a sua guiazinha, você paga, uma vez por ano você tem lá a declaração para você entregar, tudo por dentro, né? Lá do portal do microempreendedor individual. Uma empresa é diferente. Uma empresa, obrigatoriamente você tem que ter um contador. Porque assim, existem algumas obrigações que você tem mensais e anuais com a Receita Federal, com a Receita Estadual, com o Previdenciário. Então, por exemplo, você abre uma empresa. Ah, Patrícia, mas a minha empresa é muito simples, eu tiro uma nota fiscal por mês. Mensalmente, dependendo do tipo de tributação da sua empresa, você tem que entregar declarações mensais para a Receita Federal. No final do ano, você tem que fazer a declaração de imposto de renda pessoa jurídica, mas que hoje em dia você não digita mais. Você tem que ter um sistema contábil que mensalmente a gente faz a contabilidade da empresa. Por esse sistema contábil, a gente gera o arquivo e envia para a Receita Federal. Né? Tem antigamente livro Diário Razão, que antigamente eram uns livros enormes que a gente tipo também... livro de cartório, assim, né? Que era registrado. Hoje em dia não existe mais isso. Também é uma declaração agora online, que a gente gera a fonte é o sistema contábil. Então a gente tem que entregar também para a Receita Federal. Fora as obrigações fiscais, né? Que mensalmente você também tem os tributos que você tem que recolher e você também tem que entregar as informações para a Receita Federal. Então, assim, hoje em dia, se você precisa fazer uma empresa, você precisa também, obrigatoriamente, de um contador. Isso é importante. O que me faz pensar aqui o seguinte: várias pessoas vão assistir esse episódio, e esse é um episódio chamado Cauda Longa, né? Que é aquele que ele é sempre importante e está sempre atual. Né? Porque ainda que tenham novidades em cada ano, mas o basicão se manteve, exatamente. Então, assim... E que foi muita coisa que a gente falou, né? Sim, porque tudo que tem de novidade a gente trouxe, né? Sim. Então, vamos dizer assim, tem alguém que está vendo e fala assim, poxa, eu gostei da Patrícia e, assim, quero conversar com ela, quero que ela me dê, assim, de repente eu converso com ela para ela me dar uma luz se já está na hora de eu abrir minha empresa, que às vezes a pessoa tem um negócio ali, mas ainda está meio informal. Sim. Gostei do jeito dela, então, assim, como é que eu acho ela, qual é a rede social dela? Então, diz aí, como é que as pessoas te acham, né? Então, minha rede social é Pati Rebel, né? Pati com I Rebel. Tem a rede social também do escritório, que é o Adconite. Eu não sei se depois tem como botar descrito assim no vídeo. Eu vou colocar todas essas informações debaixo do nosso episódio, na primeira descrição. Então, tem também. Aí eu vou te passar então os contatos do escritório, vou te passar o site do escritório, tudo para você deixar descrito ali embaixo. Ótimo. Meu escritório é no centro de Niterói. É um escritório que é 100% físico, né? A gente, na pandemia, só que foi todo mundo para casa, mas hoje em dia é 100%. E pode me achar lá, pode marcar reunião online com os contatos que você vai deixar aí. Patrícia, apesar de você ser uma pessoa bem ocupada, mas se, por exemplo, alguém tiver alguma dúvida, pode te mandar um directzinho? Pode me mandar pelo Instagram, pode me mandar um direct, eu vou tentar ajudar, não tem problema nenhum. Sim. Eu acho legal porque, assim, a gente fez, eu quero te agradecer muito, que a gente fez um programa muito importante, esse episódio muito importante, é um dos que eu considero mais relevantes até, porque isso aqui pode resolver, pode ajudar muita gente, vai ajudar muita gente, é importante, porque livra muitas pessoas de problemas aí inconvenientes. No futuro, né? Exatamente. E eu também já até indico, assim, se você, não precisa ser necessariamente só daqui da região, mas se você quer ter
ter uma boa assessoria contábil, ó, Patrícia Rebel, Adcom, né? Adcom. Adcom, que é a empresa lá de E vocês, que né? ano passado fez 75 anos. Nossa senhora, só isso só, né? Só isso, a gente está na terceira Já veio de geração, família, né? exatamente. Ó, A já gente tá na terceira terceira geração. Então, não vou nem falar nada, né? Você está vendo aí, porque, pô, quem está assistindo viu que é competência atrás de competência, né? E assim, ela nem titubeia, ela sabe tudo que aconteceu, né? Então, qualquer dúvida, se vocês tiverem alguma duvidazinha aí, ela é ocupada, mas pode mandar um direct Pode aí mandar. para ela, que fica tudo de boa, Isso né? aí, isso Então, aí. Patrícia, eu quero te agradecer assim muito, foi uma honra muito grande e assim, é uma gravação que a gente está fazendo para mês de março, que é o mês da mulher, e você fecha o mês de março com chave de ouro na última semana. Então, muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração, e assim, foi um grande prazer e espero que em breve a gente tenha aí outros assuntos, outras novidades. Com certeza. E você arranje uma horinha para vir aqui dar uma prestigiada de novo no Contra a Corrente Podcast. Com tá certeza. Bom? Já fica o convite aí. Tá ótimo, eu já tá Legal? aceito. Então... Eu que agradeço, Marcos, o convite. Foi ótimo, né? A gente esclarecer, ainda mais nesse iniciozinho, né? De imposto de renda. Então, eu que agradeço o convite, agradeço o bate-papo e estou à disposição. Então é isso. Pessoal, então a gente vai fechar por aqui hoje e eu já deixo o convite feito para a próxima quinta-feira com mais um convidado aí que vai ser muito legal, tá bom? Então até a próxima e um abraço e salve, salve, correnteiros. Até a próxima.